iniciando mais um programa OAB em Foco. O tema de hoje vai ser discutido entre outros profissionais que não estão sentados à mesa, será sobre matéria trabalhista. Mas antes disso, como a gente já havia falado em programas anteriores, a OAB Teresópolis criou a Comissão de Direito Homoafetivo, seguindo o exemplo da OAB RJ, né, da seccional, porque é um tema de relevância social e a OAB, como um órgão representativo da sociedade, não podia ficar à margem dessa discussão e teria que realmente, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio como liberdade de expressão, que são princípios constitucionais, a OAB se sentiu, não digo obrigada, porque já seria até um termo forte, mas sentiu que era necessário a sua intervenção nesse sentido, e olhar essa parte do direito, o direito dessas pessoas, né, que está tão em voga na nossa sociedade, a partir daquela decisão tão famosa do Supremo, né, considerando a união homoafetiva como união estável. Então, para tanto, nós trouxemos alguns membros da comissão, infelizmente nem todos estão presentes, e eu vou apresentar a vocês explicando como, por uma ocasião, né, um momento, estou como presidente dessa comissão. Eu indiquei algumas pessoas por razões que eu gostaria de explicar para vocês. Então, a doutora Ana Paula do Amaral, nossa primeira dama. A Ana Paula, ela atua na área de família, né? Não deixa de ser o tema nosso hoje. E todos são profissionais que eu respeito muito, né? Primeiramente. Então, eu achei que ela teria sensibilidade suficiente para estar encampando aí essa ideia com a gente, e porque não vai ser fácil, nós sabemos disso. É um direito, diria, um pouco delicado de conversar com certas pessoas, mas assim como outros direitos de minorias, digamos assim, foram vistos, a gente achou que esse direito também deveria ser visto pela OAB. Então, a doutora Ana Paula, a meu ver, é uma pessoa muito capacitada para estar com a gente e nos ajudar nessa questão. É a doutora Helena Sanches, uma pessoa que ela já trabalha comigo na OAB Mulher, trouxe mais uma comissão aí para ela, esse presentão. E além de todas essas qualidades que eu já mencionei, de todos os outros, foi interessante que tanto a Helena quanto a doutora Monique Campos, que infelizmente não está com a gente hoje, ela está até no hospital, manda um beijo para ela. Quando eu as convidei, as duas responderam: você está dentro? Então eu estou também. Então isso é muito bacana, porque isso é um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo junto em outra comissão. Então eu fiquei muito feliz com a aceitação dela. Tem a doutora Viviane Fel, que não está aqui com a gente hoje também, mas que faz parte da comissão. E o doutor Cláudio Rafael Carvalho, que eu convidei e sinceramente não achei que fosse aceitar, porque o tema causa, não vou dizer que eu fico espantada com isso, não fico, mas causa um certo temor nos homens em participar da comissão e defender esses direitos, né? A gente, por motivos óbvios, mas a gente entende que não há razão para isso. Então, o convite que eu fiz a ele, o aceite dele, realmente eu não esperava. Eu fiquei muito feliz, que também é uma pessoa que eu gosto muito e admiro. Então, eu acho que esse grupo vai levar a sério essa comissão e a gente pretende fazer aí alguma diferença, né, na defesa desses direitos. Então, agora eu queria que cada um falasse só um pouquinho de por que está aqui, enfim, o que quiser falar. Ana Paula. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu fiquei muito feliz mesmo pelo convite e dizer que a gente pretende fazer, né, um trabalho bom para a nossa cidade da melhor forma possível, porque é uma comissão importantíssima, né? Da gente colocar na cabeça das pessoas, né, poder tirar um pouco desse preconceito, né, que existe na nossa sociedade. Eu acho que fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Eu também queria agradecer a doutora Marisa o convite, a oportunidade de trabalhar com esse direito que é um direito que está tão em voga, que está sendo tão falado e que é tão importante a gente até incutir nas nossas crianças, partir para, a gente estava conversando antes do programa sobre a OAB Escola e partir para essa parte de realmente educar e nos educarmos a conviver com as diferenças, a estimular a tolerância e a conviver em paz, né? E usar o nosso instrumento, a nossa profissão para prover essa paz e essa convivência, que é esse o nosso maior objetivo, que eu possa ser uma boa colaboradora do seu trabalho sério e competente, doutora, em mais essa comissão. Obrigada.
Então, por fim aí, a gente deixou, não de propósito, doutor Cláudio. Pois é, boa tarde, doutora, boa tarde a todos aí. Minha aceitação veio mais na expectativa de, justamente como você mesmo falou, né, de trazer alguma coisa de positivo no sentido de modificar, né, a cabeça das pessoas um pouco, né, ainda mais o gênero masculino, né, as pessoas têm ainda tem bastante, né, de discriminação com relação a esse assunto, né, um assunto atual, tierno. Acredito que agora com promulgação de algumas leis, né, os projetos estão sendo elaborados agora pela nossa Câmara, né, que estão vindo a trazer, garantir direitos, né, a esses cidadãos que devemos considerar como pessoas normais, né, e não como pessoas que têm algum tipo de defeito, algum tipo de problema psicológico, de saúde que seja. É a questão de respeitar cada um, a sua individualidade de cada um, né, e fazer com que isso torne a convivência melhor entre as pessoas, né, tanto as que resolvem por um caminho diferente dos heterossexuais e o da outra. O importante é ser feliz, né? Por isso que eu estou aí. Gente, eu vim conversando com eles antes, né, que eu vim debatendo com uma pessoa mais cedo, que me disse que ficava chocada de ver um casal homoafetivo. E eu só queria lembrar, para uma reflexão nossa, né, de todos nós, que há um tempo atrás, não tanto tempo assim, a mulher não podia votar. A mulher separada era discriminada, né? A gente vê tanto isso na OAB Mulher. Soltar balão era permitido. E fumar em locais fechados também. Então a sociedade tem que evoluir. Então isso que a Helena falou de tolerância é super importante. E eu queria só deixar essa mensagem para vocês, para todos nós podermos refletir um pouquinho mais sobre esse tema, porque hoje a gente está falando de direito homoafetivo, amanhã a gente está falando de um outro assunto, um outro tema, e é importante, muito importante, conforme diz a nossa Constituição, a gente respeitar a liberdade das pessoas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com outro tema. Estamos de volta com o programa OAB em Foco e o tema de hoje é a nova lei do aviso prévio. Para tanto, nós convidamos o Dr. Vinícius Nascimento, advogado, a doutora Bianca Bonfim, que é advogada e professora universitária e de curso preparatório da OAB, e o Dr. Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho todo mundo já deve conhecer aqui da cidade, né? Os outros colegas são do Rio, vieram aqui agradecendo a presença deles desde já, né, que aceitaram o nosso convite. E, enfim, essa lei nova, já tem muita gente até brincando sobre ela, né? A gente comentava lá no almoço. E a gente entendeu que era um tema relevante, importante para trazer, porque a população, né, de modo geral, se preocupa muito com essas questões. Então, sem mais delongas, nós vamos começar já a fazer pergunta para os nossos convidados sobre o tema. Então, doutor Vinícius, qual seria o objetivo dessa lei? O número da lei é 12.506, de 2011. Acredito eu que já é um anseio da sociedade há muito tempo o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, tanto que a Constituição já previa isso no artigo 7º, e a sociedade ficou esperando que essa lei viesse, esperamos 23 anos, e agora ela veio, entendeu? Eu acho que com um objetivo claro de tentar impedir essa rotatividade enorme que tem aqui no Brasil, a rotatividade de emprego, tentar manter os postos de trabalho, tentar manter a pessoa no emprego, que eu acho que é muito importante, e eu acho que com esse objetivo que veio a lei, entendeu? Se vocês concordam, querem acrescentar alguma coisa? Sim, a meu ver, o objetivo da lei foi regulamentar um direito previsto constitucionalmente, um direito dos trabalhadores, mas, infelizmente, apesar da gente já ter aguardado esses 23 anos de omissão do Legislativo, ela foi promulgada de forma assodada, suscitando inúmeras dúvidas que nós iremos discutir hoje. No Brasil a gente não tem lei sem dúvidas, né? A gente, sempre fala para o operador do direito, é difícil isso, porque a gente tem que estar sempre interpretando as leis, né? Fora que surgem muitas leis, a gente tem que estar sempre atento e estudando sobre elas, sempre tem essas lacunas, né? E essas interpretações. Rodrigo? Na verdade, a lei ela veio para
exatamente cumprir uma norma constitucional e que, teoricamente, acrescentou muito pouco. Ela poderia ser muito mais elaborada, poderia trazer muito mais riqueza de detalhes. E realmente veio só para cumprir a norma constitucional que obrigava o legislador a fazer essa norma. E talvez afastar o risco de que o judiciário fizesse essa proporção, aplicasse essa proporção caso a caso, que sem dúvida aumentaria imensamente a insegurança dos empresários. Por isso talvez tenha vindo de forma tão assodada. E, doutora Bianca, a aplicação dessa lei retroage à data que ela entrou em vigor, que é o dia 13 de outubro de 2011? Essa é uma das grandes discussões acerca da aplicação dessa lei, que suscita dúvidas. A recomendação, a orientação da Secretaria das Relações de Trabalho, do Ministério do Trabalho, que foi feita no dia 27 de outubro, é que o aviso prévio que já tivesse sido iniciado na vigência da lei, na promulgação da lei, este não seria alcançado pela lei, pela proporção do aviso prévio. Mas aqueles que ainda não tivessem sido iniciados, para a Secretaria das Relações de Trabalho, isso é apenas uma orientação que não vincula o operador do direito, estes sim seriam alcançados pela proporção do aviso prévio, de acordo com a regulamentação da Lei 12.506. Mas, em contrapartida, é possível se imaginar e se defender a tese de que essa proporção só começaria a contar a partir da promulgação. Então, aquele acréscimo de 3 dias a cada ano completo de contratos de trabalho só começaria a correr da promulgação da lei. Nós temos 2 teses que podem ser defendidas e, sem dúvida alguma, isso a gente vai ver a defesa dessas teses no judiciário. Isso não chegou ainda, né, doutor Vinícius? O judiciário não tem como, né? Não chegou. Eu particularmente, acredito que a nova lei do aviso prévio deve ser aplicada a todos os contratos de trabalho em curso no dia que ela entrou em vigor, 13 de outubro de 2011. Então, entendo que mesmo o empregado que já tinha recebido aviso prévio antes, a ele devem ser acrescidos os dias, até porque o aviso prévio não põe fim ao contrato de trabalho. Ele é só uma comunicação de que você deseja por fim, mas ele admite até retratação e são garantidos alguns direitos até no período de aviso prévio. Por isso eu entendo que mesmo no período de aviso prévio, quem já teve aviso prévio dado anteriormente à promulgação da lei, cabe a aplicação dela. E isso que a doutora Bianca estava falando, da recomendação do Ministério do Trabalho, ela falando que não vincula. Me explica um pouquinho, porque quem assiste nosso programa não são só advogados, né? Então, por que não vincula? Porque ela não tem força de lei, ela é só uma orientação do Ministério do Trabalho, dizendo basicamente como deve ser interpretada a lei, mas não vincula nem os advogados, nem os juízes, nem... Justamente porque a gente tem essas lacunas, vem essas orientações, né, doutora Bianca? Sem dúvida. O próprio Ministério do Trabalho, assim que saiu a lei, assim que foi promulgada a lei, o ministro do Trabalho, então, o Carlos Lupe, ele se manifestou no sentido de que realmente isso dependeria de uma nova regulamentação, sabendo das lacunas existentes nesta lei. Agora, a questão da natureza do aviso prévio, de fato, ela é controvertida. Para alguns, ela tem a natureza de uma declaração unilateral restritícia de vontade. Enquanto, para outros, o aviso prévio nada mais é do que um termo imposto por lei entre a denúncia do contrato e os efeitos daquela denúncia, né? Então, a esse ver, você pode sustentar a tese de que o aviso prévio, a proporção do aviso prévio poderia ser aplicada até mesmo para aqueles que estavam com o aviso prévio em curso. Até pelo fato da retroatividade, nesse caso, geraria, pelo menos ao meu entender, de que geraria uma insegurança jurídica, caso existisse essa retroatividade, pelo fato de ser um ato jurídico perfeito. A partir do momento em que foi dado o aviso prévio, o empregador ele não tinha noção de que essa lei sairia, que ela existiria. Então, foi dado ali um ato jurídico perfeito. Foi feito o ato de comunicação de dispensa. Então, ele não estava prevendo que teria mais 3 dias. E aí, dependendo do contrato de trabalho, são 6, 9, enfim. Então, seria um ato jurídico perfeito. Geraria uma insegurança jurídica. Meu entender, não retroagiria em quem estivesse com o aviso prévio dado no momento da promulgação da lei.
Eu não sei até se eu estou adiantando, mas eu acho que cabe, doutor Vinícius, aquela discussão sobre aquela situação que aconteceu antigamente, um tempo atrás, no Caixa Econômica, dos expurgos, lembra que a gente veio conversar sobre isso, que teve essa retroatividade? É a questão que o doutor está falando sobre isso. Da questão do ato jurídico perfeito. Eu não sou muito comum dessa tese do ato jurídico perfeito, até porque eu acho que vai haver tanta discussão que tem gente já defendendo, não é a minha tese, de que a aplicação dessa nova lei retroagiria até 88, porque como ela só viria regulamentar um direito já pré-existente, ela viria desde 88. Mas a questão dos expurgos que você estava falando, eu acho que é mais no... que aconteceu, né? Os trabalhadores tiveram índices expurgados lá em 90, 91, e entraram com ação contra a Caixa Econômica buscando esses expurgos, ganharam na justiça e depois, 12, 13 anos depois, 15 anos depois, entraram com ação contra seus respectivos empregadores e a maioria, acredito, conseguiu até ganhar os 40%, a diferença de 40% na justiça. A contrapondo o que o doutor tinha falado do ato jurídico perfeito. Depois eu lembrei dessa questão que a gente tinha debatido, quando você falou do ato jurídico perfeito, realmente gera uma insegurança muito grande você dizer que vai retroagir. Mas aconteceu, né? Então é uma discussão aí que a gente ainda não sabe como é que os tribunais vão se comportar, né? Deixando claro que a lei ela tem 2 meses. Então não chegou ainda aos tribunais essas lides, né, que poderiam resolver esse problema. Vai ser resolvido com certeza no tribunal esse impasse, porque realmente a lei ela é bem válida. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos com o nosso debate já já. Bom, como o nosso assunto hoje é aviso prévio, eu vou ler rapidamente os 2 artigos só que compõem essa lei, Lei 12.506, de 11 de outubro de 2011. Artigo 1º. O aviso prévio de que trata o capítulo 6º do título 5 da Constituição das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto número 5452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na mesma empresa. Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. O artigo 2º só diz que a lei entra em vigor na data de publicação, que foi 11 de outubro. Continuando o nosso debate, os nossos convidados, nós vamos agora perguntar para o doutor Rodrigo Carvalho sobre essas novas regras do aviso prévio, se valem também para um caso de pedido de demissão, Rodrigo. Na verdade, existe também uma discussão em cima disso, né, de que valeria também no caso de um pedido de demissão, que na verdade o empregado deveria pagar ao empregador o aviso prévio devido no caso de pedido de demissão. Eu particularmente entendo que não, porque na norma constitucional ela vem dizendo trabalhadores, que é um direito dos trabalhadores. Então, não seria devido esse pagamento. Porém, na CLT, salvo engano, no artigo 487, ele vem dizendo exatamente que é devido a quem. Então, ele diz que pode ser tanto o empregado quanto o empregador. E como a Lei 12.506 ela não modificou, ela não alterou, não trouxe nada que venha a esclarecer essa dúvida, entendo que a norma constitucional seria que sobressaía nessa discussão, de que não o empregado ele não teria que efetuar nenhum tipo de pagamento do aviso prévio. Vocês concordam com essa pergunta, doutora Bina? A orientação da Secretaria das Relações de Trabalho também é no sentido de que não se aplica ao aviso prévio dado pelo empregado em relação ao empregador. O aviso prévio dado pelo empregado ao empregador, ele pode ser cumprido, né, trabalhado durante aquele período, ou caso não seja cumprido, o empregador tem o direito de descontar os dias que o empregado deveria trabalhar naquele período, quando for fazer o pagamento das verbas rescisórias. Para a Secretaria das Relações de Trabalho, essa proporção não será aplicada em relação ao empregado, mas, de toda sorte,
A Lei 12.506, ela alterou o artigo 487, ela se reporta ao artigo 487 e não à Constituição da República. Então, acho que é possível ainda sustentar, né, obviamente quem sustentaria isso seria o empregador, que ele também tem direito a essa proporção, a esse acréscimo de dias, de acordo com a Lei 12.506. É uma discussão possível, né, que certamente será enfrentada também pelo Judiciário. Eu acredito também que não cabe o aviso dado pelo empregado, como disse o doutor Rodrigo, até porque acredito que o aviso prévio é um direito e dever de ambas as partes cumprir o contrato, mas a proporcionalidade é um direito garantido na Constituição somente aos trabalhadores. Não é garantido ao empregado, até porque eu falei aqui no começo, pelo escopo da lei, o que a lei quis trazer, não teria razão nenhuma para que o aviso prévio valesse também para o empregador. Ela vem exatamente assegurar uma continuidade no trabalho, né? Então, ela veio fortalecer esse pensamento de que quanto mais o trabalhador passar naquele contrato de trabalho, maior o tempo de trabalho dele, maior benefício ele terá. Então, nesse sentido também, a proporcionalidade só para o empregado, não para o empregador. Me parece que há uma segunda finalidade quanto ao Instituto do Aviso Prévio, que é também permitir que as partes se planejem, né, se programem para, no caso do empregador, conseguir um novo empregado para exercer aquelas tarefas, no caso do empregado, conseguir um novo emprego naquele período. Por isso até nós temos a redução da jornada de trabalho. Mas, de toda sorte, que a discussão será enfrentada e que a lei não esclareceu essa situação, nós já sabemos. Eu ia, inclusive, perguntar, a próxima pergunta era se haveria redução proporcional da jornada. O que nós temos em relação ao empregado urbano é que, no período de aviso prévio cumprido, trabalhado, o empregado pode optar por deixar de trabalhar os 7 últimos dias do contrato ou deixar de trabalhar 2 horas por dia, que podem ser no início da jornada ou no final da jornada, de acordo com a conveniência do empregado, que tem que informar o seu empregador qual é a sua opção. A orientação da Secretaria das Relações de Trabalho, mais uma vez, é no sentido de que não vai haver uma proporção quanto a essa redução de jornada, que não se aplica para os domésticos e que é diferente também em relação aos rurais. Mas, de toda sorte, vai haver pessoas sustentando que, se você teve uma proporção dos dias de trabalho, você terá também uma proporção nada mais justo do que em relação à redução de jornada. Doutor Vinícius, explica um pouquinho que, como a gente sempre fala, o programa é assistido pela população de forma geral, não só pessoas, né, ligadas ao direito. O trabalhador urbano e rural, só essa classificação que a doutora comentou, qual é a diferença para quem está assistindo? Trabalhador urbano são a maioria, acho que a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros, que são regidos pela CLT e tem os dispositivos bem claros, esclarecidos lá na CLT, com que diz o aviso prévio, etc. Já empregador rural tem outras regras que não, em geral, as aplicadas na CLT, por isso não teriam direito à proporcionalidade prevista no 487 e seguinte da CLT. Entendi. E a aplicação dessa nova lei para os domésticos e portuários? Como a gente já disse aqui antes, eu entendo que, como é uma garantia constitucional prevista no artigo 7º, cabe a aplicação dela a portuários e a domésticos. Porque, muito embora a doméstica e os portuários não sejam regidos pela CLT, eles também têm direito a algumas garantias previstas na Constituição e essa seria uma delas, acredito eu. Concorda, Rodrigo? Na verdade, existe ainda uma discussão em relação à utilização da CLT para alguns direitos em relação ao doméstico. Eu também entendo que faria juiz sim à proporcionalidade do aviso prévio, os dias que a nova lei traz, só que existe nessa discussão da utilização da CLT para o empregado doméstico. Com certeza terão aí diversas discussões em relação a isso, no sentido de que tenha o direito à proporcionalidade. Eu entendo que sim, entendo que o doméstico sim faz juiz a essa proporcionalidade. Bianca. O empregado doméstico é aquele que trabalha em favor de uma família no âmbito residencial daquela família sem fins lucrativos. Então, independentemente da função que ele exerce, se ele trabalha em favor de uma família, de uma reunião espontânea de pessoas
no âmbito residencial, se é que a atividade dela não é utilizada com finalidade lucrativa, ele se enquadra como empregado doméstico. O empregado doméstico ele é regido pela Lei 5859 de 72. Então, ao empregado doméstico, em princípio, não se aplica a CLT, mas o parágrafo único, artigo 7º da Constituição da República diz quais são os direitos garantidos também aos domésticos. Alguns desses direitos não têm execuibilidade na Lei 5859 de 72, então a gente precisa recorrer à CLT para dar execuibilidade a esse direito, como é o caso do aviso prévio. A gente tem que se valer do artigo 487 e demais dispositivos que regulamentam o aviso prévio do urbano para aplicá-lo ao doméstico. Então, a meu ver, é perfeitamente compatível a aplicação do aviso prévio proporcional em relação ao empregado doméstico. Quanto ao portuário, vale fazer uma ressalva, que é a seguinte: o inciso 34 do artigo 7º equipara o empregado portuário vinculado aos empregados urbanos. Então, eles têm os mesmos direitos que os empregados urbanos, adicional noturno, adicional de hora extra, adicional de insalubridade, e da mesma forma, se estiverem trabalhando na condição de vinculados, terão também direito à proporção do aviso prévio, a meu ver. Essa foi a orientação da Secretaria das Relações de Trabalho, que disse expressamente que se aplicaria tanto ao doméstico quanto aos empregados portuários. E os dias acrescidos no aviso prévio devem ser considerados para os cálculos, né, dos demais direitos na dispensa do empregado, sim ou não, por quê? Muitas súmulas do TST tratam dessa matéria. O artigo 487, parágrafo 5º e 6º falam da projeção do período do aviso prévio para todos os efeitos legais. Então, acho que é perfeitamente compatível a aplicação desses dias que serão acrescidos para fins de baixa na carteira de trabalho, projeção de horas extras, depósito do fundo de garantia e demais parcelas. Então, eu acho que a baixa na carteira de trabalho deve considerar esse período acrescido de aviso prévio, assim como o prazo prescricional. Há uma súmula que diz, ao J83, salvo engano, diz que o prazo prescricional só começa a fluir do término do aviso prévio. Então, se você acresceu mais 3, 6, 9 dias, quantos dias forem, aquele período será computado também para fins do início do cômputo do prazo prescricional. Todos de acordo com a posição da doutora? Concordo com a doutora também. Também, Rodrigo? Até porque isso o aviso prévio já vinha nesse contexto, né? Já se enquadrava já nesse conceito. Então, nada mais justo que também os dias que forem acrescidos também computem para as demais verbas. E para esse acréscimo trazido pela lei, deve ser entendido, né? Assim, agora vai ter uma discussão. Somente o ano completo, né? Ou deve ser observada a variação mensal do contrato? Doutor Vinícius. A lei nesse ponto não é clara e não diz expressamente, só fala a palavra ano e não diz expressamente se é completo, se tem alguma proporcionalidade nesse ano que se refere. Acredito eu que seria injusto ao trabalhador e ter que esperar um ano completo para que tivesse direito a alguma proporcionalidade. Não sei ainda como vai ser feita essa proporcionalidade anual, se vai haver ou não, mas acredito que tanto o judiciário deveria tentar caminhar teses para que o empregado tivesse direito a uma proporcionalidade anual desses dias acrescidos pela nova lei. Eu imagino que seja injusto e o empregado não consiga compreender se ele foi dispensado com 1 ano e 11 meses, porque ele não teve direito ao aviso prévio proporcional. Se um colega seu que trabalhou 2 anos, 1 mês a mais, tem direito a esse aviso prévio proporcional. Para o empregado é complicado entender isso. E, de fato, concordo que a lei não tenha sido clara nesse sentido. É uma situação de difícil solução, né? Então, com certeza, vai depender do amadurecimento dos operadores do direito e do judiciário, como ele vai receber a aplicação dessa lei. Um outro fator também interessante seria, utilizando o exemplo da doutora, de 11 meses, 1 ano e 11 meses. O aviso prévio trabalhado contaria também para mais 3 dias? Também é uma outra discussão que seria válida. Entendo que realmente é o ano completo, para que venha a ter a proporcionalidade de 3 dias por cada ano. Mas também é uma discussão que vai ser bem válida e vai enriquecer bastante o tema.
E que proporção seria essa, né? Essa é a dúvida. Então, se aquele for, que trabalhou seria, né? 1 ano e 6 meses, fração superior a 6 meses, ou a cada 3 meses você tem direito a mais um dia, a cada 4 meses você tem direito a mais um dia. Enfim, são dúvidas e são teses que, sem dúvida alguma, surgirão para serem enfrentadas pelo judiciário e pelos operadores do direito. Eu quero lembrar aqui aos telespectadores que justamente essa lei é nova. A gente, lógico que os advogados já têm que, né, estudar, porque já vão ser perguntados aí para os seus clientes, mas a gente tem muita coisa que a gente não sabe realmente como é que vai ficar, porque, como a gente falou no início, tem lacunas, tem situações que a gente pode ver de diversas formas. A gente está tentando aqui, né, levantar a maior parte de dúvidas possíveis para poder esclarecer a vocês, né, pelo menos qual é o encaminhamento que essa lei deve dar de diferente aí para o trabalhador. Então, agora a próxima pergunta. Para esse acréscimo trazido pela lei, deve ser entendido... Ah, não, isso já falei, desculpa. O empregado, ele continua tendo direito à jornada reduzida quando do cumprimento do aviso prévio, E a segunda pergunta, como ficam esses direitos após as mudanças? Acho que agora é para... Como ficam os direitos, após essas mudanças. Acho que isso a gente, bem ou mal, já abordou, né? Que é a questão da projeção do período do aviso prévio como tempo de serviço para todos os fins. Se a regra está dessa forma, no parágrafo 5º, parágrafo 6º do artigo 487, se o TST já consolidou o seu entendimento através de inúmeras súmulas e OJs nesse sentido, imagino que esse raciocínio também será aplicado. Vai ser nesse sentido, provavelmente. Quanto à proporção e quanto ao acréscimo dos dias do aviso prévio. Eu acredito também que quanto a esse ponto não tem nenhuma mudança relevante. Eu acredito que a proporcionalidade não vai trazer tanto impacto quanto a esse ponto nas relações jurídicas já existentes. Ela estava falando de TST, a gente tem que pedir até para o Rodrigo agora, explicar um pouquinho por que isso influencia, como é que é isso, enunciado, enfim, para a gente explicar para as pessoas. Na verdade, as orientações passadas aqui são orientações que não vinculam, como o Dr. Vinícius mesmo já disse no bloco anterior. Ela não tem força de lei, ou seja, ela não é obrigada, não obriga que os empregados e empregadores cumpram aquela determinação. Na verdade, são orientações. Diferente de orientações dos tribunais, em que elas vinculam as decisões dos juízes. Então, essas orientações, súmulas trazidas pelos tribunais, vêm a pacificar exatamente essas discussões, esses conflitos de conceitos e enfim, esses conflitos da própria lei. Então, seria exatamente para isso. A orientação do Ministério do Trabalho é totalmente diferente, mas a orientação dos tribunais, elas vinculam exatamente ao entendimento do juiz na hora da decisão. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos para o último bloco. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Lembrando que hoje nós estamos conversando sobre o aviso prévio, né, principalmente sobre a nova lei desse ano. E trouxemos aqui o Dr. Vinícius Nascimento, a doutora Bianca Bonfim e o Dr. Rodrigo Carvalho para debater o tema. Nós vamos voltar então direto aqui com o Dr. Rodrigo, porque entendemos que seria importante falar um pouco sobre o aviso prévio em si, o que mudou, né, anteriormente à lei e agora com a nova lei, quais foram as diferenças nessa questão de aviso prévio, Dr. Rodrigo? Na verdade, muito se falou sobre aviso prévio, mas não se especificou, na verdade, quem tem direito ao aviso prévio, qual o contrato que faria jus ao aviso prévio. Bom, como já foi dito, o aviso prévio seria uma forma de facilitar ao empregado que tenha um tempo para procurar um novo emprego e ressarci-lo daquela rescisão injusta. Mesma coisa com o empregador. No caso do aviso prévio, seria por contrato de trabalho por tempo indeterminado. Não seria aquele contrato que está escrito, você vai ser demitido daqui a 3 meses, ou pode ser prorrogado daqui a 3 meses o seu contrato, ou o seu contrato é daqui a 1 ano. Na verdade, não se tem um tempo exato para o término do contrato. Então, aquele empregado ele faz jus sim ao aviso prévio, caso tenha sido dispensado sem justo motivo. Tem também o caso da culpa recíproca. Havendo uma culpa recíproca,
como seria feito o pagamento ou não do aviso prévio. Então, essas questões são importantes ser abordadas. Bom, o aviso prévio também seria devido num caso de contrato por tempo determinado. O que é o contrato por tempo determinado? É aquele contrato que tem um dia para começar e um dia para terminar. Um dia para nascer, um dia para morrer. Ele tem uma previsão certa para ser finalizado. Se houver a previsão de uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, que o pessoal chama vulgarmente de cláusula do aviso prévio, nesse caso, o empregado, mesmo contratado, mediante um contrato por tempo determinado, terá direito ao aviso prévio também. Quanto ao contrato por tempo indeterminado, como o Dr. Rodrigo lembrou, no caso de dispensa imotivada, o empregado faz jus ao aviso prévio em outros tipos de rompimento contratual, como, por exemplo, o rompimento decorrente da extinção da empresa, da cessação das atividades de um determinado estabelecimento, dentre outros. O empregado não faz jus ao aviso prévio quando o rompimento é motivado, quando o empregado pratica justa causa. Da mesma forma, o empregado não precisa cumprir o aviso prévio ou sofrer o desconto do período do aviso prévio se o empregador praticar uma justa causa, uma falta grave. Então, rompimento contratual motivado, este sim não dá direito ao aviso prévio. Doutor Vinícius, há possibilidade de retratação do aviso prévio? O senhor comentou alguma coisa nesse sentido no outro bloco, e havendo ou não, se essa lei traz alguma diferença quanto a isso? A CLT dispõe de uma forma de retratação do aviso prévio, ou seja, tanto a parte que comunicou seu desejo de pôr fim ao contrato de trabalho pode voltar atrás, mas aí necessita expressamente do aceite da outra, entendeu? E acredito que, quanto a isso, não houve muita mudança com a nova lei do aviso prévio, que veio basicamente a regulamentar a proporcionalidade, como a gente já falou aqui, já prevista na Constituição, e não adentrou muito essas questões meritórias do aviso. Continua tendo direito a aviso prévio quem já tinha anteriormente, e as cláusulas são bem estipuladas e continuam as mesmas. Acho que só a mudança com a questão da proporcionalidade, que a gente discutiu mais ou menos aqui, a questão dos anos completos. A lei é muito vaga nesse sentido. Sobre a redução de jornada também a lei é vaga. Sobre a retroatividade da lei também é vaga. Eu acredito que todas essas discussões vão caber ao judiciário, teses vão ser levantadas acerca disso, mas só o judiciário vai dizer como vai ser aplicada a lei ou não. Quer falar sobre isso também? Não, talvez cabe esclarecer novamente, né, de repente quem não pegou o programa desde o início, qual foi a alteração da lei. Na verdade, a inovação da Constituição da República em 88, no inciso 21 do artigo 7º, foi dizer que é cabível o aviso prévio de no mínimo 30 dias, aviso prévio proporcional de no mínimo 30 dias. Até então a gente tinha uma omissão legislativa nesse sentido, porque não havia regulamentação de que proporção era essa, então se aplicava os 30 dias, salvo aquelas empresas que tinham previsão em norma coletiva de determinada proporção para aplicação do aviso prévio, isso existe. Mas, além disso, aquelas empresas que não estão abrangidas por determinadas normas coletivas, aplicavam pura e simplesmente o aviso prévio de 30 dias. O judiciário começou a aplicar caso a caso a proporção que ele entendia no caso concreto que seria devido do aviso prévio. Bom, a partir da Lei 12.506, a cada ano que supere, completo ou não, né, tem a discussão, que supere o primeiro ano, será acrescido mais 3 dias de aviso prévio, no limite de mais 60 dias, perfazendo o total de 90 dias para aqueles que trabalharem mais de 21 anos na mesma empresa. Então, talvez coubesse só relembrar qual foi a alteração. Foi acrescer 3 dias de trabalho a cada ano completo que supere o primeiro ano de contrato. Vou até ler, para quem ligou a televisão agora, a gente leu aqui, a lei só tem 2 artigos, a gente vai ler de novo o que realmente traz de alteração, né? Diz que o aviso prévio de que trata a CLT
será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até 1 ano de serviço na mesma empresa. E o parágrafo único, que ao aviso prévio previsto nesse artigo, sendo acrescidos 3 dias, como a doutora Bianca falou, por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias. Assim, então, perfazendo um total de até 90 dias. Então, o que ela explicou agora, a gente leu outra vez para vocês entenderem. Concorda, doutor Rodrigo, que foi falado? Com certeza, com certeza. Na verdade, eu estou até dúvidas que vem surgindo, né? Transcende até um pouco o que a gente está falando, foge um pouco desse raciocínio, de que perguntas que normalmente os nossos clientes, amigos, vizinhos nos fazem, de que tem sim direito ao aviso prévio, assim como todas as regras da CLT, o empregador tem que efetuar o pagamento, mesmo não tendo carteira assinada. Né? Na verdade, as dúvidas que aparecem no meu escritório, enfim, eu não tinha carteira assinada, eu tenho direito ao aviso prévio, eu tenho direito às férias, a 13º, tem sim. Na verdade, o fato de não ter a carteira assinada não quer dizer que ele não tenha direito. Desde que ele esteja numa relação empregatícia, né? De emprego realmente que há que ser verificado. Seguindo os requisitos do contrato de trabalho. Exatamente, se você entender ele que é um requisito de um contrato de emprego, né, na verdade, né? Aí ele teria direito mesmo que a carteira não tenha sido assinada, né? Até pelo princípio da primazia da realidade. Há uma outra dúvida interessante que é a seguinte: como algumas categorias profissionais têm por norma coletiva, ou até mesmo algumas empresas têm, através de regulamentos de empresa, a previsão desse aviso prévio proporcional. E aí, nesse caso, aqueles que já têm a previsão do aviso prévio proporcional, vai se aplicar a lei ou não vai se, ou vai se aplicar a norma coletiva ou o regulamento de empresa? E aí a gente pode aplicar o princípio norteador do direito do trabalho, que é o princípio da prevalência da condição mais favorável, da norma mais benéfica também. Se a previsão contida numa norma para o empregado, sim, claro, vale a lembrança. Então, se a previsão contida na norma coletiva for mais favorável do que o que está na lei para aquele empregado, no caso concreto, a norma coletiva vai prevalecer, ainda que tenha ocorrido a alteração da lei. Outro dia me ocorreu um caso, a categoria dos bancários, eles têm esse direito do aviso prévio proporcional regulamentado por norma coletiva. E no caso concreto, aquele aviso prévio era mais favorável ao empregado. O curioso é que eles pagaram o aviso prévio proporcional contido na norma coletiva, mas na hora de fazer a projeção na carteira de trabalho, projetaram apenas os 30 dias de acordo com a norma coletiva e deixaram de aplicar a Lei 12.506 quanto à proporção dos dias e a projeção daqueles dias na carteira de trabalho, de acordo com a OJ 83 da SDI 1. Ainda falando sobre o aviso prévio, apesar de que a lei não trouxe alteração quanto a isso, mas já que é o tema central, doutor Vinícius, nesse período de aviso prévio, caberia justa causa? Se houvesse uma questão de justa causa nesse período, como é que teria que ser resolvido isso? Caberia justa causa. Como eu disse, acho que no primeiro bloco, o aviso prévio não põe fim ao contrato de trabalho. Ele só denuncia que existe esse contrato e que você tem tem a vontade de pôr fim a ele. Mas as normas previstas, principalmente no 482, que você estava falando sobre a justa causa, são inseridas no aviso prévio e o empregado faltoso pode ser punido e perder o restante dos dias que faltam do aviso. Isso é pacífico, né? Sim, isso se aplica também para o empregador. Quando o empregado está cumprindo o aviso prévio, o empregador comete uma justa causa, uma falta grave, o empregado pode deixar de cumprir aquele aviso prévio sem prejuízo da sua remuneração. Tá. E eu queria também perguntar para vocês, a respeito da súmula 256 do TST, a questão da renúncia ao aviso prévio. A questão da renúncia e também a questão da renúncia já nessa nova lei, se tem alguma diferença. Quem quer falar? Bom, para o TST, o aviso prévio é irrenunciável porque a finalidade dele é garantir ao empregado procurar novo emprego durante aquele período. A única exceção, a única forma do empregador deixar de pagar esse aviso prévio é ele fazer a prova de que o empregado renunciou àquele período porque já obteve novo emprego. Nesse caso, o empregador pode deixar de pagar os dias que faltavam. Mas para isso ele tem que fazer a prova de que a renúncia decorreu do fato de que o empregado já conseguiu um novo emprego. E isso se aplica perfeitamente
a essa nova realidade do aviso prévio proporcional, a esses dias que seriam acrescidos. Se no 30º dia o empregador descobrir que o empregado conseguiu um novo emprego, o empregado pedir a dispensa do aviso prévio, isso será aplicável sem dúvida alguma. E se ele já tiver novo emprego e não comunicar, se não... Como é que fica isso? Que a prova é do empregador? Sim. Pelo entendimento consolidado do TST, sim. Entendi. Bom, eu queria pedir agora para vocês fazerem as considerações finais, cada um sobre... Enfim, a gente já falou que não se tem certeza, né, o caminho que vai ser tomado em relação a esses detalhes todos, que a lei, apesar de pequena, né, tem uma alteração que deu já muita discussão, só pelo esse programa aqui a gente viu isso, mas de qualquer maneira, quais são as considerações finais a respeito do assunto? Eu acho importante ressaltar o impacto da nova lei na sociedade. Tem muita gente falando já que isso pode causar um aumento da informalidade, porque vai gerar um maior custo para a empresa, a mão de obra vai ficar mais cara e isso pode gerar informalidade. Mas acredito que não. A princípio, eu acredito que essa lei veio para trazer uma condição mais benéfica ao empregado, que é a condição dele ficar mais tempo numa empresa, a gente tentar chegar a níveis europeus onde o trabalhador trabalha em média 10 anos na mesma empresa. Aqui é uma rotatividade absurda. Eu acho que a nova lei veio para promover isso, essa interação maior entre empresa e empregado, fazendo com que o empregado fique mais oneroso à empresa, demitir o empregado que tem mais tempo em casa, entendeu? Outro dia minha madrinha estava conversando comigo a respeito disso, ela trabalhou muitos anos numa empresa multinacional, então ela estava dizendo, na época, minha época, a época do seu pai e tal, as pessoas eram preparadas para isso, para trabalhar numa empresa a vida toda. A nossa geração já não é preparada para isso, a nossa vida é completamente diferente, né? As coisas mudaram muito. Não é minha área trabalhista, vou deixar bem claro isso, e eu não tenho que opinar, eles é que têm que falar. Mas, ao meu ver, eu acho que no Brasil a gente estimula muito a informalidade, sem querer estar estimulando, entendeu? Por essas muitas coisas aí que são criadas, que não estou falando especificamente dessa aqui, que eu nem teria como, não tenho subsídios para estar analisando isso agora, até porque realmente nem é minha área, mas acho que a gente, de certa forma, engessa muito e cria muita possibilidade de insegurança, como o Dr. Rodrigo falou, do ato jurídico perfeito, né, que a gente até queria explicar o que é isso, vou pedir para ele falar. Mas essa insegurança que gera acaba estimulando, entendeu, Vinícius? Na contramão do que você está falando aí, que a intenção do legislador é não estimular a informalidade, é tentar fazer com que o trabalhador fique mais tempo naquela empresa, realmente, né, para dar mais segurança para a sociedade como um todo, né? Mas às vezes a gente acaba, acho que, gerando ao contrário. Doutora Bianca. A meu ver, o que é um desestímulo para a empregabilidade no Brasil é sim a carga tributária, não a carga trabalhista. Muito se fala sobre a carga trabalhista, o ônus dos direitos trabalhistas para o empregador, mas a gente sabe muito bem, quem convive com essa realidade, conhece, sabe a fundo que a carga tributária é muito mais onerosa, muito mais pesada e desestimula a empregabilidade e estimula a informalidade no Brasil. Então, acho que o nosso clamor deve ser sempre para que essa carga tributária seja ponderada e não os direitos trabalhistas, principalmente pensando na realidade dos empregados menos qualificados hoje no Brasil, que não tem assistência médica, né, que tem dificuldade de saneamento básico, de assistência médica, entre outros direitos sociais. Mas, de toda sorte, eu acho que o legislador ele perdeu uma boa oportunidade de resolver determinadas questões que estavam sendo referidas a respeito do aviso prévio proporcional, né, que já estava previsto na Constituição desde 88. De forma assodada, com receio do que o Judiciário começaria a fazer nos casos concretos, ao aplicar essa proporção caso a caso, o legislador rapidamente aprovou essa lei dizendo apenas qual seria a proporção, esquecendo-se de todos os outros detalhes referentes a esses institutos que certamente precisavam ser analisados de forma mais detalhada para impedir mais uma avalanche de discussões no Judiciário, dentre tantas outras que a gente tem que cotidianamente enfrentar no nosso trabalho. Mas estamos aqui para isso, né? Mais um desafio a ser encarado. E certamente é um tema que precisa ser amplamente discutido de forma
a amadurecer esses entendimentos a respeito e, de repente, tentar pacificar o entendimento jurisprudencial a respeito da aplicação dessa matéria. E até pegando o gancho que a doutora Bianca falou, é preciso ressaltar, eu estava falando dos direitos trabalhistas não são apenas para os empregados, tem diversas formas de trabalho que a gente tem que lembrar, até a gente falou no início do programa, do princípio da dignidade humana, tem coisas que você tem que ter ali como direitos básicos que não são só de uma relação de emprego. Então, quando a gente fala em onerar, né, tem coisas que não se pode abrir mão, né, para o trabalhador de uma forma geral, e a gente tem que estar atento a isso em outras formas de trabalho, em autônomos, enfim, né, trabalhadores cooperativados, né, que a gente lida muito, enfim. Foi bem lembrado do que você falou aí da carga tributária. Agradeço sua presença, tá, Bianca? Brilhantou aqui nosso debate. Doutor Vinícius também, que eu esqueci de agradecer a presença dele. E agora, doutor Rodrigo, por favor, suas considerações finais. Na verdade, a lei trabalhista ela vem exatamente para isso, para fomentar o emprego, a empregabilidade, né? Em regra, o que nós verificamos é que o legislador, ele fez a norma, ele fez, entre outras normas, ele fez essa em específico, exatamente para dizer, eu fiz a norma. Então a bola agora está no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que resolver os conflitos dessa norma. Como o doutor Vinícius falou de forma brilhante, como essa norma irá ter efeitos diretos na sociedade. Então, é uma coisa a ser analisada a longo prazo, né? No futuro, fatalmente, iremos estar sentados aqui discutindo novamente outros problemas trazidos por outras leis. Infelizmente, o legislador ele perdeu exatamente um momento brilhante para resolver os problemas trazidos com as dúvidas da própria lei. E eu que agradeço a gente estar aqui, na verdade é um momento único, estar sentado na mesa de brilhantes colegas. Agradeço o momento. Obrigado. O doutor Rodrigo, a gente agradece a presença, é um jovem advogado, né? E a gente fica muito satisfeito até como membro da diretoria da OAB, de ver, né, que os advogados que estão começando agora têm esse interesse todo em estudar, né, em fazer um melhor trabalho. Então eu fico muito feliz, Rodrigo, você ter aceito o nosso convite, tá, mesmo. E aí honrou o nome da OAB Teresópolis aqui, porque eles dois são do Rio, né. Então agradecendo a todos e até o próximo programa. Obrigada pela audiência de vocês.